Bem, pessoal, continuando o estudo das propriedades da transformada de Fourier, nós veremos aqui algumas das mais importantes. A primeira é a linearidade, ou seja, a transformada de Fourier é um operador linear, certo? O que significa isso? Significa o seguinte, igual o sistema ser linear. Se eu aplicar a transformada em ax mais by, tudo bem? Como a gente está vendo aqui, ó, integral de ax de t mais by de t e a menos j 2πft. O que acontece? Pela distributiva, eu vou separar em duas integrais. O a é constante, sai para fora. Então, vai ficar a integral de x de t e menos j 2πft. O que é isso? Isso aqui é x de f, transformada de Fourier de x. A mesma coisa aqui. B é constante, sai para fora, integral de y de t e a menos j2πft. O que é isso? Isso aqui é a integral de... Isso aqui é a transformada de Fourier de y de t, que é y de f. Portanto, nós temos aqui ax de f mais by de f, o que demonstra a linearidade do operador f da transformada de Fourier. Outra propriedade importante é o deslocamento no tempo. Então, veja bem, se a transformada de Fourier de x de t é x de f, então o que acontece se eu deslocar minha função no tempo e aplicar a transformada de Fourier? Vai continuar sendo a mesma transformada, só que multiplicada por uma exponencial complexa de frequência f, né, com t zero aqui, onde t zero é o mesmo deslocamento que eu tive lá no domínio do tempo. Tá tudo certo? Vamos verificar por que isso é verdade. Então, veja só, pela definição da TF, transformada de Fourier de x de t menos t zero, integral é f de t menos t zero e menos j 2πft. Se a gente multiplicar e dividir por essa constante, por essa exponencial aqui, ó, o que a gente obtém? Eu vou multiplicar e dividir. Então, é multiplicar por esse e por e a menos isso, né? Então, ó, quando eu multiplico por e a menos isso, ele é t zero aqui, então ele sai da integral, porque é uma constante. E o outro, e a j2πft, t0, eu vou colocar dentro da integral. Por quê? Porque eu quero unificar essas duas exponenciais aqui numa só. Unificando numa só, fica o quê? Fica e elevado a menos j2π f t menos t0. Como aqui eu tenho f de t menos t0, vou invocar agora uma renomeação de variáveis. Vou chamar de tal essa diferença, t menos t0 é tal. Quando eu faço isso, veja, a exponencial de fora permanece, e agora eu vou ter integral de menos infinito a infinito de f de tal e menos j2πf tal de tal. Ora, mas o que é essa integral aqui? Isso aqui é transformado de Fourier de x de t, que é o x de f. Então, que nos leva à transformada do sinal deslocado no tempo é x de f vezes a exponencial complexa que a gente já tinha. Portanto, está a prova da propriedade de deslocamento no tempo. E a deslocamento na frequência? O que acontece se eu tenho um espectro de Fourier? Eu vou deslocar o meu espectro de um deslocamento de f0 e vou aplicar a transformada inversa. É a transformada de Fourier, é a transformada inversa original vezes uma exponencial complexa com f0 aqui, né? O argumento f0, que é o deslocamento na frequência, lá no espectro. Então veja que coisa, é uma propriedade dual a essa anterior aqui, né? Então, o que isso quer dizer? Deslocar no tempo ou deslocar na frequência, no outro domínio, eu estou fazendo uma multiplicação por uma exponencial complexa. Tudo bem? Então, veja, vamos provar essa propriedade. Então, pela definição da transformada inversa, o que é a transformada inversa de x de f menos f0? Integral x de f menos f0 e j2πft df. A mesma coisa, vou multiplicar e dividir por essa exponencial complexa aqui, ó, e menos j2πf0t. Então, quando eu multiplico por f0,
não depende de f, é uma constante. Eu tiro para fora da integral. A outra multiplicação por e a menos j2π f0t, eu deixo dentro da integral porque eu quero unificar essas duas exponenciais aqui. Quando eu unifico elas, eu obtenho isso daqui. E j2π f menos f0. De novo, vou fazer uma substituição de variáveis. F menos f0 vai passar a ser φ. Tudo bem? Então, como que fica essa integral? Integral de x de φ e j2π φt de φ. Quem que é isso aqui? Isso aqui é transformada inversa de x de f. Só que aqui eu estou usando φ no lugar de f. Então, isso é x de t. Isso aqui é x de t. Vezes essa constante, o que nos leva ao resultado que a gente queria. Tudo bem? Então, mais uma propriedade interessante da transformada de Fourier. Deslocamento em um domínio implica em multiplicação por exponencial complexa no outro domínio. Essa é a ideia. Muito bem. Aqui, reversão no tempo. O que essa propriedade diz? Se eu espelhar o meu sinal, ou a minha função original no domínio do tempo, o espectro também vai ser o mesmo, mas vai ser espelhado. Então, espelhamento no domínio do tempo equivale a espelhamento no domínio da frequência. Ou seja, transformada de Fourier de x de menos t é x de menos f. Tudo bem? Então, é bem simples de verificar aqui, ó. Se eu escrever a transformada de Fourier, então vai ser a integral de menos infinito a infinito, x de menos t e a menos j2πf t dt. Se eu fizer t' igual a menos t, o que eu tenho ó, é essa integral aqui. T' igual a menos t. Veja, antes é óbvio, deixa eu passar por esse passo aqui, ó. Como eu estou fazendo a transformada de Fourier de menos t, tudo bem? Então, o limite de integração inverte, aqui, ó, é de infinito a menos infinito. Só que, como eu estou invertendo isso, vem o sinal de negativo aqui na frente. Tudo bem? Notem que quando eu faço a integral de menos infinito até infinito, eu estou colocando um sinal aqui invertendo. Tudo bem? Então, quando eu chamo t' igual a menos t, o que vai acontecer? dt' igual a menos dt. Então, eu substituo menos t por t' e esse menos aqui, que aparece aqui na frente, eu trago para cá no menos dt, fica dt'. Ora, o que é essa expressão aqui? Essa expressão nada mais é que a transformada de Fourier de menos f. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Reversão, espelhamento do sinal causa espelhamento do espectro. Outra propriedade interessante, escala no tempo. O que acontece se eu modifico a escala do meu sinal no tempo? Em vez de x de t, vai ser x de at. Tudo bem? Então, a transformada de Fourier de x de at é 1 sobre a vezes a transformada de Fourier de f sobre a. Então, se aqui eu multiplico por 2 no tempo, na frequência eu divido. Por quê? Porque tempo e frequência são inversamente proporcionais. Multiplicar por 2 no tempo, divido por 2 na frequência. Não é? Tudo bem? Então, vamos provar essa formulinha. Da definição da transformada, ó, f de x de at é integral x de at e menos j2πft dt. Se a gente fizer U igual a AT, então AT vai passar a ser U. Quem é T? T é U sobre A. Portanto, passando A dividido. Assim, ó, dt, du, quem que vai ser dt? dt, du é 1 sobre A. Ou seja, dt é 1 sobre A du. O que nos leva a... Então, eu vou substituir aqui. AT por U, tá aqui U. E o lugar de T aqui, eu vou colocar U sobre A. U sobre A. E no lugar de dt, 1 sobre A du. Bom, o 1 sobre A é constante, sai para fora da integral. Então, 1 sobre A integral x de U e menos j 2π f sobre A de U. Ora, quem que é essa integral aqui, pessoal? Essa integral é x
de F sobre A. Tudo bem? Aqui o A estava dividindo o U, mas eu passei ele para baixo do F. Dá na mesma. Passei o A dividindo o U por F aqui, ó. Então, dá justamente, ao invés de dar x de F, dá x de F sobre A. Perfeito? Muito bem. Mais uma propriedade, o teorema da multiplicação. É importante esse teorema para provar o teorema de Parseval, né? Que é o que a gente vai ver ali embaixo, que nos diz o seguinte: teorema de Parseval. Calcular a energia de um sinal no domínio do tempo é a mesma coisa que calcular no domínio da frequência. Então, ó, vamos ver primeiro o teorema da multiplicação. Ele diz o seguinte: a integral de menos infinito a infinito de x de t, y de t conjugado é igual à integral de x de f, y de f conjugado. Tudo bem? Produto de dois sinais, a integral do produto de dois sinais no domínio do tempo é igual à integral do produto dos espectros. Tudo bem? Então, em outras palavras, é isso que esse teorema diz. Partindo, ó, de y de t conjugado na transformada inversa, o que a gente pode escrever? Então, a gente vai partir daqui. Nosso ponto de partida é esse. Só que, então, eu escrevo lá a integral x de t, y de t conjugado. O que é y de t conjugado usando a transformada inversa? Y de t conjugado é o quê? É isso aqui tudo, ó. É, eu vou escrever y de t como a inversa de y de f. Então, y de t é a integral y de f e a j2πft df. Tudo bem? Só que como aqui tem um conjugado, vem um conjugado aqui fora. Tudo bem? Então, como esse conjugado está aqui fora, o que, que ele faz? Ele vai modificar o sinal da parte imaginária aqui, ó. O j, que era positivo, fica negativo. Agora que vem a grande sacada. O que, que a gente pode fazer aqui? Podemos colocar essa, esse x de t aqui, essa integral de x de t aqui, para dentro dessa integral df dt. Ou seja, a gente vai colocar a integral em t para dentro da integral df. Então, vai ficar como? Vai ficar integral, é como se invertesse a ordem da integração. Primeiro aqui estava integrando em f, depois em t, eu vou colocar a integral de t para dentro. Então, vai ficar a de f mais externa, aqui ó, f mais externa, e a, né, essa integral aqui de x mais para dentro. Só que quando eu coloco o x para dentro, integral x de menos infinito a infinito, x de t e a menos j 2πft dt. O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é a transformada de Fourier de x de t. Então, é x de f. Portanto, eu me chego onde eu queria. Integral de menos infinito a infinito, x de f, y conjugado de f, df. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Basicamente, o pulo do gato é passar daqui para cá. Tudo bem? O que a gente fez foi isso. Foi trazer o x para dentro da integral df e inverter a ordem da integração. Muito bem, o teorema de Parseval, ele diz o seguinte, que tanto faz se eu tenho um sinal, calcular a energia dele no domínio do tempo ou no domínio da frequência. Tudo bem? É um caso especial do teorema anterior, quando x de t igual a y de t. Então, ó, substitui no teorema anterior o y de t igual ao próprio x de t. Então, vai ficar integral x de t conjugado é igual a que isso, por definição, vocês lembram o que, que é isso? Z conjugado é a integral da magnitude de x de t ao quadrado. Nós vimos isso já em aulas anteriores. Que, por sua vez, usando a propriedade anterior, é igual à integral de magnitude de x de f ao quadrado. Aqui a gente está invocando o teorema anterior, que é integral de x de f conjugado. Então, o que, que isso quer dizer? Esse cara aqui, pessoal,
nada mais é do que a energia do sinal no domínio do tempo. Eu estou integrando a magnitude ao quadrado de x de t. Aqui é a energia do sinal no domínio da frequência. Estou integrando a valor absoluto de x de f, integral das componentes de frequência ao quadrado. Então, esse teorema é muito importante, pessoal, porque muitas vezes a gente quer calcular a energia de um sinal, que em um domínio ela é extremamente complicado de calcular a integral, mas você vai em outro domínio é extremamente simples. Vou dar um exemplo aqui clássico, que é a função caixa. Suponha que eu queira calcular a energia da função sinc. Lembra o seno amortecido? Seno amortecido é a função sinc. Eu quero calcular a energia desse cara aqui. Putz, é difícil uma função seno amortecido, calcular integral, não é muito trivial. Eu posso usar o teorema de Parseval e falar assim: quem que é a transformada de Fourier inversa? Eu calculo a energia não no domínio da frequência, sim no domínio do tempo. No domínio do tempo, quem que é o sinal? É a função caixa. Calcular a integral aqui, facinho, ó, tudo bem? Então, eu posso muito bem usar o teorema de Parseval para calcular a energia, em vez desse espectro difícil aqui, no domínio do tempo, tudo bem? Sinc versus função caixa. Muito bem. Outra propriedade importante é a derivada no tempo. Diz o seguinte: a transformada de Fourier da késima derivada da minha função g de t é j2πf elevado a k vezes g de f. Então, como que a gente prova isso? Então, vamos começar fazendo o seguinte: x de t é o meu sinal de entrada. Quem que é a derivada do meu sinal de entrada? d dt x de t. Então, usando a transformada inversa de Fourier, quem que é x de t? É a integral menos infinito a infinito, x de f e j2πft. Então, substitui x de t pela transformada inversa. Tudo bem? Só isso. Agora, o que eu vou fazer? Olha, pessoal, eu vou empurrar a derivada para dentro da integral. Como isso aqui é constante, ela pode andar e aplicar direto na exponencial aqui, tá vendo? É isso que eu vou fazer. Vou trazer a derivada aqui direto para a exponencial, ó, e vou aplicar a derivada na exponencial. Quanto que vale a derivada da exponencial? Ora, é ela mesma vezes a derivada do expoente, tá? Aqui a derivada do expoente. Tudo bem? Isso aqui é constante, isso sai para fora da integral. Isso sai. Quanto que dá a integral de menos infinito a infinito, x de f e j2πft df? É o próprio x, digamos. Esse aqui é a transformada inversa, não é? Isso aqui é a transformada de Fourier inversa do meu sinal x de f. Tudo bem, pessoal? Então, o que está acontecendo aqui? Isso nada mais é que f é menos 1 aplicado nesse meu argumento aqui, ó. Não preciso nem tirar ele para fora da integral, deixa ele aqui mesmo. Esse argumento, eu estou aplicando a transformada de Fourier inversa nisso tudo aqui, que é f é menos 1, j2πf x de f. Ora, então, o que eu faço para chegar nessa fórmula aqui? Eu agora aplico f dos dois lados aqui. F aplicado aqui é igual a... O que dá f aplicado em f menos 1? Cancela o f com f menos 1. Sobra quem? Sobra essa parte. J 2πf que multiplica x de f. Que é justamente o que a gente tem aqui para k igual a 1. Então, a transformada de Fourier da derivada primeira de x de t é o quê? É j2πf x de f. E é fácil verificar que, se eu fizer a derivada segunda, a derivada terceira, a derivada quarta, o que eu vou ter aqui é
levar esse termo aqui constante à késima potência. Tudo bem? Então, basicamente é isso, ó. O que a gente tem, em outras palavras, é se G de T tem como transformada G de F, então G' de T, que é derivada, tem como transformada J2πf G de F. E G enésima derivada, Gn de T, vai ter como transformada J2πf, tudo elevado a n, G de F. Tudo bem, pessoal? Então, essas propriedades são muito importantes, né? São as principais da transformada de Fourier. Existem muitas outras que a gente não vai ver aqui, mas essas são as mais conhecidas. Tudo bem? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Bons estudos a todos aí e até mais.